Estamos novamente na Quinta das Flores, em Azeitão, para gravar mais um vídeo da série Enciclopédia de Jardinagem e desta vez sobre doenças das plantas, que é um problema que infelizmente afeta muitas pessoas. Para isso tenho mais uma vez aqui o grande especialista Rui Tujeira para nos falar de que doenças, Rui, é que vamos falar hoje. Maria, de que doenças? Vamos falar de muliniose, das pomoides, portanto, sobretudo da macieira. Sim. Vamos falar de míldio, vamos falar de oídio, vamos falar de mancha negra, portanto, sendo que estas últimas três vamos encontrá-las sobretudo em ornamentais, mas contudo o míldio e o oídio também é muito outro tipo de Essas planta. atacam um vasto leque de plantas, não é? Exatamente. E a mancha negra é mais na roseira, não é? A mancha negra é específica da roseira. Da roseira. Literalmente chama-se mesmo mancha negra da roseira. E ataca bastante, não é? E ataca bastante. Aliás, a roseira é atacada por muita coisa, também o oídio e míldio, não é? Oídio, outras doenças de menos importância, mas a mancha negra sim, está presente em praticamente todas as roseiras. E estas quatro doenças das quais vamos falar especificamente hoje, vamos tratá-las com estes dois produtos? Vamos tratá-las com recurso a estes dois produtos, sim. Portanto, são dois fungicidas autorizados para componente biológico, como é a base de enxofre ou até a base de extrato de ortigas. São produtos que estão disponíveis cada vez mais. Qualquer pessoa pode comprar, porque pertencem à linha plantas, hortas e pomares familiares e também cada vez mais o mesmo produto abrange um leque de doenças irrespectivos aos poderes. Portanto, dá para vários tipos de plantas e para vários tipos de doenças. Sim, exatamente, isso mesmo. E agora vamos, para explicar melhor, não é? Vamos ver cada uma das plantas, ou pelo menos algumas que estão mais representativas e vamos também aplicar, ver os sintomas, ver como é que se pode reconhecer, como é que se pode aplicar, como é que se pode minimizar cada um destes produtos. Certíssimo, vamos a isso. Vamos a isso. Então, Rui, vamos então ver o que é que esta roseira tem. Míldio. Tem míldio, exatamente. E nós podemos ver o míldio aqui nas duas diversas fases de desenvolvimento. Começa por manchas cloróticas, geralmente de cor mais amarelada, irregulares, sendo depois vão evoluindo para necroses, portanto, zonas mais castanhas, zona de folha morta, marginadas por uma zona mais amarelada, que será essa zona amarela a próxima a ficar acastanhada, ou seja, morta, dando origem a sintomas como depois temos aqui assim. A folha toda castanha, que depois acaba por cair, não é? Depois acaba por cair, fica assim conforme está esta. Claro, isso vai enfraquecer a planta. Isto vai enfraquecer bastante a planta e vai fazer com que ela ao longo do tempo vá produzindo menos fotossíntese e implicativamente vai nos dar origem a menos flor. Podem ficar muito mais feias. Podem ficar muito mais feias. E vamos tratar aqui com uma solução E vamos tratar com natural, um fungicida natural à base de extrato de ortiga, indicado para tratar os míldios. Ok. E precauções quando a pessoa vai tratar? Horas do dia, é periodicidade? Tratarmos fora das horas de maior calor. Okay? E aqui o aconselhável é entre 10 a 14 dias, portanto, sensivelmente os intervalos entre as repetições. E todo o ano, é? Porque aparece mais ou menos... Sim, basicamente, portanto, a partir de abril, maio, dependendo sempre das zonas do país depois, na realidade, desde que haja calor e umidade, ou seja, regas e calor, vai havendo sempre. É muito propício a que apareça. E daí o que falávamos há pouco, o estar atento aos primeiros sintomas para se intervir. Ok, então vamos lá fazer as aplicações o mais uniformemente possível. Exato. Não é? E sim, e a cerca de 30, 40 centímetros de distância da folhagem para que a distribuição do produto seja de forma homogénea. Ok? Portanto, agitar para que o produto fique bastante bem homogéneo e depois então Rui, esta macieira, que doença é que ela tem? Esta macieira, nomeadamente os frutos, têm muitas vezes as chamadas mulinioses, ou seja, são doenças do fruto, geralmente chamamos as muliniose das pomoides, que aparece quer em macieira, quer em pereiras, sendo mais frequente, contudo, em macieira. E repercute-se, a planta em si não apresenta nada, os frutos sim. Portanto, nós temos aqui
frutos atacados com a moliniose, Ok. em que nota-se linhas concêntricas de acordo com o avançar da doença. Tanto mais que nota zonas mais danificadas no interior desta mancha mumificada. Ou seja, o fruto acaba por apodrecer, mas não perde a forma. Fica com o aspecto seco, mumificado. E ele apodrece na árvore ou depois de cair? Ele geralmente começa a apodrecer na árvore, Na árvore. mas evolui mais rapidamente quando no chão. No chão. Ou seja, e também por vezes já vem contaminado e apodrece-nos em casa. Ok. Mas vem com um aspecto saudável quando Vem para com um casa? aspecto saudável, muito, muito ténue. E depois, em contacto umas com as outras, acaba Vai por passando passar de uma- umas para as outras. Ok. É também muito comum, embora nós nesta fase não o vejamos, o aparecimento de pequenas pontuações brancas, linhas perfeitas concêntricas, que são os fungos, os spores do fungo que provocam moliniose. Ok. E portanto, nós, o que é que devemos fazer quando devemos observar bem os nossos Devemos frutos quando eles estão na árvore? Sim, devemos observar bem os frutos, rodar os ramos, mexer na maçã com algum cuidado para não a desprendermos e caso notemos o início destes sintomas, retirá-la daqui e levá-lo para o mais longe possível para não contaminar E as depois as pulverizar. restantes. E depois fazer uma uma pulverização pulverização. da árvore, sim. Portanto, Com- neste caso, com o com quê? um produto Com à base também também de extratos de De extrato de urtiga. ortiga. Como Sim. estamos a falar de uma árvore grande, aconselha-se a que comprem este produto para diluição. Sim, há produtos que são vendidos mais Este produto, mas em concentrações diferentes, Exatamente. para diluição num pulverizador, como fizemos no vídeo das pragas, que utilizámos exatamente Exatamente. este mesmo produto num pulverizador e depois pulverizarem toda a árvore de forma homogénea. toda a árvore de forma homogénea para garantirmos que há uma cobertura total. Dos não frutos, é? sim, exato. Dos frutos todos. E porque isto só se vê mesmo quando já Dos tem, frutos. durante a frutificação, Sim. portanto, Antes mal disso começa a não vale a pena porque não existe Exatamente. o fruto ainda. Portanto, é a estarem atentos aos primeiros sintomas. Aos primeiros sintomas, sim. E isto é não é só para as macieiras. Não, é também para as pereiras. Para as pereiras. Pereiras e Exatamente. macieiras, portanto, nesta altura que começam a frutificar, Sim, é estarem comum muito... aparecer estes sintomas. Ok, portanto, estarem atentos e pulverizarem também com o nosso extrato de ortigas. Rui, vamos então agora falar de uma doença que é específica das roleiras. É específica e muito característica. Mancha negra da roseira. É raro haver roseiras que não tenham pelo menos alguns sintomas de mancha negra. A mancha negra, tal como o próprio nome indica, são manchas pequenas e de facto de cor negra. Portanto, são estas manchas de forma mais perfeita, digamos assim. Sim, que aparecem essas bolinhas. Bem não é? definidas, sim, bem definidas. Querem folhas mais atacadas, querem folhas Mais- no início do Sim. ataque. A zona do limbo da folha em si não é relevante, elas surgem em qualquer zona, sendo que à medida que o ataque vai avançando, a folha deixa de estar com este aspecto verde e Começa passar a ficar a amarela. amarelar, ou seja, começa a dar em colorose. Se nós de facto virmos, esta folha está muito mais atacada, os sintomas são muito mais antigos Do do que que esta. são de facto nesta. Nota-se. E depois generaliza-se à planta E toda. depois vai-se generalizando, nós temos aqui folhas mais antigas, portanto, com ataques já bastante mais avançados. Estas folhas Enfraquece bastante a planta, enfraquece não é? bastante a planta. E visto de forma macro, ao longe, acabamos por ter a ideia que a planta está toda ela muito mais amarelada, Amarelecida, com menos claro. vitalidade, digamos assim. Portanto, Depois- o ideal é mesmo atacar quando ela está com estes primeiros sintomas, Sim, não é? sim, ou seja, assim E que são fáceis de e que são fáceis detectar. de identificar, não há nada que Exatamente, enganar. exatamente. Portanto, começamos a ter aqui alguns Exatamente. mais pequenos. Portanto, nesta fase Pois, é que ela de já está- é de já atacar foi, logo, está a é de passar. fazer logo o ataque a esta doença. Que neste caso é com este fungicida. É com este fungicida, sim, portanto é um fungicida ultra, isto é a base de enxofre, sendo portanto que o enxofre é um produto homologado, autorizado para o combate da mancha negra. Ok. Portanto, é fazer uma aplicação e depois com que periodicidade normalmente? Depois, é que... sensivelmente, de 2 em 2 semanas, 10 em 10 dias, dependendo também das condições climatéricas, deve ser feito esse... Até acabarmos... até controlarmos aqui. um problema assim, ou pelo menos que notemos que ele não se expande. Ok. Sempre que as plantas estão em floração, devemos ter o cuidado adicional
de tentar que o fungicida não atinja As a flor. flores, ok. Fazer só na parte foliar, Só na com parte algum cuidado, das folhas. com algum cuidado. Exatamente. Tá bem. Nem sempre é fácil de fazer essa dissociação, mas é preciso que tenhamos algum cuidado. Ok. É o que vamos tentar ter. E claro, evitar, como Agora já aqui. dissemos nos casos anteriores, evitar as horas De maior calor, evitar vento, que esteja a chover, tudo isso. vento, essas coisas Exatamente, todas. isso mesmo. Portanto, ponto fundamental é sempre Agitar. agitar. E agora sim, façamos então a nossa pulverização. Bem, começar por aqui assim. Sempre tentando ir às zonas mais baixas. afetadas, não é? Para, sim, mais afetadas, para evitar As flores. as flores. Rui, e o que é que temos aqui nesta dália? Bem, nesta dala temos aqui ovídio, manifestamente Que é muito recorrente em muitas ornamentais. É muito recorrente, quase todas as plantas têm ataques de ovídio, mas são mais propensas do que outros, mesmo dentro de algumas, por exemplo, de roseiras. Temos variedades mais suscetíveis do que outras, mas o ovídio é um grupo de fungos que é muito transversal à maioria das Eu tenho muitas plantas. vezes nas minhas begónias. Também uma begónias, série- dálias, As hortênsias. as hortênsias muito, também as roseiras, como já Sim, as falámos, horteiras têm tudo. mesmo as próprias fruteiras muitas vezes também têm. Portanto, é de facto um grupo de fungo muito característico e acaba por se manifestar através de um pó esbranquiçado, com um aspecto meio de Bolor, farinhento, parece quase um bolor, não é? sim, que anda sempre entre o esbranquiçado e o cinza, um cinza. cinza muito clarinho. Sendo que em ataques mais intensos podem atacar folhas, botões florais, neste ok. caso ainda não chegámos lá, temos só As ataque folhas. a algumas folhas, e elas quando o ataque está mais evoluído, elas tentam até a enrolar para A cima. folha começa a enrolar. Enrola a folha, ou seja, deforma a própria folha. Sendo que é um fungo que não entra dentro da folha, mas mantém sempre a sua superfície, portanto, é um ectoparasita. Acaba também por danificar a folha, reduz a taxa de fotossíntese e quando ataca também nos botões, acaba também por comprometer a própria floração. Portanto, o que é que atacar com este fungicida? Atacar com este fungicida, portanto, é um fungicida à base de enxofre, homologado também para hortas e jardins. Ok. Um familiar, portanto, à disposição de qualquer pessoa. Ok, portanto é atacarmos mal Atacarmos aparecem assim os que primeiros começamos sintomas. a ver, muito antes da folha enrolar, vamos começar a ver Quando aquele aparece o pó tal pozinho, característico. acabar com ele Exatamente. rapidamente. Sim, isso mesmo. Então, vamos lá pulverizar. Fazer uma agitação correta do produto, fazer também uma pulverização a cerca de 30 a 40 centímetros da folhagem. Portanto, tendo sempre algum cuidado em evitar o que está em flor. E está. Pronto, é repetir a periodicidade que Sim, já dissemos apesar há pouco. que conforme vem não é? no rótulo, mas variará sempre entre os 10 a 14 dias, às vezes menos dependendo das condições climatéricas. Ou seja, a ocorrência de umidade relativa e temperaturas amenas faz com que haja maior tendência a que estes fungos se desenvolvam. Claro. Rui, já vimos as plantas todas, já tratámos uma série de doenças. E agora, o que é que aconteceria se nós não tratássemos, se as pessoas em casa não tratarem das doenças das suas plantas? Bem, então aí vamos sectorizar por doença, talvez seja o mais fácil. No caso da moliniose, portanto, no caso da macié, no caso da pereira, como é uma doença sobretudo do fruto, iríamos ter uma queda precoce do fruto devido ao seu apodrecimento, mas sobretudo no pós-colheita é muito fácil e comum haver transmissão pelo contacto do fungo de uma maçã contaminada por uma não contaminada. Ou seja, ia-se estragar, o mês havia uma grande perda de frutos. Isto no caso da moliniose. No caso do míldio, no caso do ovídio e também da mancha negra, como estamos a falar de plantas ornamentais, não se põe em causa a produção de fruto, põe sim em causa a beleza e a saúde da planta, e eventualmente no caso também da roseira, caso seja para arranjo, para flor de corte, também se vai perder. Quer a folha, porque a folha enrola,
perde qualidades, Claro. fica menos capaz de fazer a fotossíntese, menos energia, menos capacidade de floração Claro. e uma desfolha mais precoce. Portanto, digamos que são estes os principais problemas. E pode provocar a morte da planta numa situação extrema? Se for muito repetido, sim. Sim. Sim, se for Mas de muito qualquer maneira repetido, sim. enfraquece e a planta acaba a Vai ser... é sempre paulatinamente enfraquecendo as plantas, sem dúvida. Portanto, convém sempre Convém estar atento e Atento. tratar na altura certa. na altura certa. E quando os rótulos dizem tratar ao aparecimento dos sintomas, eu costumo dizer muitas vezes, o aparecimento dos sintomas não é quando nós os vimos, é quando temos que andar à procura deles e os encontramos. Exatamente. Isso é uma boa dica, não é? Porque quando os vimos, geralmente já está bastante mais adiantado o problema. Portanto, esteja atento, não é? Procure os primeiros sintomas e ataque com os produtos certos. E assim vai ter sempre plantas bonitas e saudáveis, quer sejam ornamentais, quer sejam fruteiras. Não é? Por exemplo. Portanto, tem os produtos certos à sua disposição, observe bem as suas plantas e vai tê-las sempre bonitas e saudáveis.